Então, gente, eu acho que é assim, sabe? O quanto as coisas se misturam na nossa vida. Claro que o contato que eu tenho com o estudo, que é um estudo mesmo das emoções, dos sentimentos, e o campo da poesia, evidentemente, o quanto me deixa cada vez mais surpreso com os links que as coisas fazem, né? O quanto que a Rê falou, por exemplo, do concreto, quanto que a criança tem essa possibilidade de imaginar o concreto e o subjetivo, né? Então, por exemplo, quanto foi desafiador fazer um livro de poema, sendo que a poesia, ela existe muitas vezes com o concreto. Mas como que eu vou trazer o concreto para uma emoção, para um sentimento? Se muitas vezes a gente não sabe o que está sentindo. Eu coloco no texto da quarta capa do livro, a gente, antes de falar, eu não posso deixar de dizer da Isabela, né, que é a ilustradora, que esse livro é um arraso. Ela é de um talento, assim, algo impressionante, assim. Ela fez uma narrativa para esses poemas, assim, de uma grandeza muito bonito, assim, é um trabalho encantador. Acho que é uma leitura à parte o trabalho da Isabela. Voltando, aí quando eu falo no texto, né, o livro tem esse textinho do autor, eu falo que quando eu era criança, o meu vocabulário emocional era limitado. E eu falava algo do tipo, tô com raiva, irritado, né? Não saía disso. Não saia disso. E aí a gente tem que entender que por trás dessa irritação, por trás dessa raiva, há alguma outra coisa. O que me gera raiva é um outro sentimento. E tudo isso a gente usa quando a gente faz poesia. Nunca é um sentimento só. Então, quando a gente for fazer o exercício de poesia, vocês não vão dizer assim, isso é uma técnica de poesia, né? Eu estou feliz. Que o eu estou feliz, ele não representa a felicidade. Porque a felicidade para mim é uma coisa, para Renata é outra, para o meu filho de 6 anos é outra, para minha filha de 13 é outra, para o Rogério é outra. Então, quando um poema diz alguma coisa, não é que é subjetiva. Quando o poema diz alguma coisa assim, que está no meio termo, não é nem específico e não é nem o oposto do específico, que, por exemplo, poderia ser o metafórico, que é uma linguagem poética. Quando ele está morno, ele não toca a gente. Então, eu tenho um exercício de poesia que é assim: a gente pensa em alguma coisa super específica ou em alguma coisa super metafórica. Isso é uma técnica que eu chamei assim, que eu acho que funciona muito bem para a gente escrever poesia. Então, quando eu quero dizer, por exemplo, fazer um poema sobre um sentimento qualquer, alegria, né? Então, o sentimento é a alegria. Aí eu pego do lado, numa coluna, e eu vou criar uma imagem para a alegria, uma imagem concreta, específica. No caso, eu estou chamando de super específica. Então, qual é a imagem que eu tenho? A imagem, um substantivo, alguma coisa que eu vejo, que eu pego, para alegria, mas que ela seja super específica. Super específico gente, isso aqui não é uma caneta. O específico, uma caneta cilíndrica, com a tampa nas costas dela. Isso é o super específico. Se fosse o super metafórico da caneta, é um objeto, é a minha nave espacial e com ela eu viajo para campos infinitos. Isso é a caneta super metafórica, né? Sei lá, um relógio super específico é o meu relógio preto, que além das horas marca a batida do meu coração, no sentido de cardio, né? A coisa cardíaca, ele mede a frequência cardíaca. E se fosse o super metafórico relógio, ele marca cada segundo do ponteiro é uma batida do meu coração. Vocês entendem? Então, para qualquer coisa, eu tenho esses dois caminhos, ou o específico ou o metafórico, e o que eu estou propondo é a gente pegar o sentimento alegria e encontrar um objeto super específico
ou uma imagem super específica e uma imagem super metafórica. Ó, um arco-íris em dia de chuva. Um arco-íris em dia de chuva é específico ou é metafórico? O que vocês acham? Ó, a imagem é específico, metafórico. Eu consigo pegar em um arco-íris num dia de chuva? Não, mas eu consigo ver um arco-íris num dia de chuva, certo? Então, o arco-íris num dia de chuva é específico. Eu consigo ver. Eu vi. Outro dia, num dia de chuva, eu vi um arco-íris. Agora, se eu fizer... Mas ele poderia ser super específico. É um arco-íris num dia de chuva fina que encosta a grama molhada. E ainda eu digo, encosta a rosa vermelha, a pétala vermelha do gerânio do quintal da minha avó. Você percebe? Eu posso ser posso ser super específico. E o metafórico? Para o arco-íris, por exemplo, como é que seria? Aí eu vou me escorregar no arco-íris. Por que é super metafórico? Porque eu não consigo escorregar no arco-íris, a não ser poeticamente falando. Ó, o Rogério, a bolinha de saliva que se forma no cantinho da boca dela quando ela sorrir ao me ver. Adriana Stein, alegria é o açúcar no final da xícara. O açúcar, olha que interessante, o açúcar no final da xícara é específico, é uma imagem específica ou uma imagem metafórica? A alegria no final da xícara, o açúcar no final da xícara é específico, com um sentimento metafórico. Você pode, né, representa muita coisa, mas não deixa de ser específica. O arco-íris encoberto da leveza das nuvens. Ora brilha, ora se esconde. Tudo depende de se olhar enviesado. O arco-íris encoberto da leveza das nuvens. É que às vezes o poeta bota umas palavras para deixar a gente... Né? Eu queria dar um exercício mais simples, aí a Patrícia mistura o específico e o metafórico. Tá tudo certo, né? Pode misturar também. O arco-íris encoberto da leveza das nuvens é específico. É específico. Eu posso ver uma nuvem leve, né? Claro que carrega uma metáfora muito grande. Ora brilha, ora se esconde. É específico, sem dúvida. Uma ponte que me levará ao país dos sonhos, por exemplo. Uma ponte que me levará ao país dos sonhos é o quê? É metafórico. Porque não existe nenhuma construtora fez uma ponte que me leva ao país dos sonhos, né? A Angélica, o arco-íris levando os beijos, por exemplo, o arco-íris levando os beijos das nuvens às pétalas das flores. Olha isso, gente. O arco-íris, olha a imagem que a Angélica fez. O arco-íris levando os beijos das nuvens às pétalas das flores. Não preciso nem dizer que isso é extremamente metafórico. Então, a brincadeira, gente, é a gente fazer um poema, e eu vou falar um pouquinho da forma fixa do poema, brincando com o super específico e com o super metafórico. Aí vocês vão ver que, com esses pesos na balança, a coisa sobe. Pode ter uma imagem muito bonita. Aí alguém pode falar assim, mas eu faço poesia e eu nunca pensei nisso. Maravilha. Eu estou convidando agora você a pensar no que você está fazendo, né? E eu te garanto que se você pensar no que você está fazendo, você não vai matar a tua criatividade, você não vai acabar com a tua intuição. É uma coisa que, juro, gente, que eu não entendo. Como que uma pessoa que escreve livro, eu sei que tem alguns que escrevem livro aqui para criança, para jovem, acha que se fizer um exercício ou ter um conhecimento de uma técnica de escrita criativa, ou o que quer que seja, nesse sentido, a pessoa vai se sentir tolhida da sua criatividade. Para com isso, gente, pelo amor de Deus. Quanto mais conhecimento você tiver do seu ofício, melhor você vai escrever, né? E a grande verdade é o seguinte, você pode ler 500 livros de escrita criativa, você pode fazer 200 dinâmicas que eu passo para você de poesia, de prosa, de história. O que vai falar mais alto sempre é a tua intuição, sempre é a tua criatividade, sempre é o que não se explica no campo da literatura, né, gente? Vamos dizer, nesse campo, tudo isso
vai ser o mais importante. Agora, o que a gente tem de recurso é para melhorar. Como eu falei para vocês, eu tive um desafio nesse livro de fazer poemas sobre algo abstrato, porque o risco que eu corria nesse livro de ser um adulto apontando o dedo para a criança era muito grande. E nenhuma criança quer ler um livro com um dedo falando, seja feliz o tempo inteiro, seja assim, não seja assado. Ninguém aguenta, gente. E a arte não é para isso. A arte é para trazer a poesia para outros patamares, né? Então é importante eu deixar bem claro para vocês que essas técnicas que eu dou, elas só ajudam. E outra coisa que a gente tem que observar também, que vai ajudar vocês a fazer, é que eu escrevi esse livro, na maioria das vezes, em versos de 7 sílabas poéticas. Para que você quer saber isso? Talvez não sirva para nada para você, mas pensa uma coisa. Na nossa cultura popular, por que as músicas que a Renata cantou, presta atenção, a Renata cantou 3 ou 4 músicas das culturas populares da infância, e os poemas encaixaram nessas melodias. E ela cantou todas essas melodias com os meus poemas. Por que aconteceu isso? Porque os meus poemas foram escritos em 7 sílabas poéticas, certo? E 90% das canções populares brasileiras da infância e das culturas populares são escritas em 7 sílabas poéticas. Com certeza, Angélica. A literatura de cordel tem como base as 7 sílabas poéticas. As quadras têm como base as 7 sílabas poéticas. A trova gaúcha, a capoeira, a ciranda, o improviso poético de pandeiro, o improviso poético de viola, o cururu, o carimbó, o jongo. A cultura brasileira tradicional é baseada nas 7 sílabas. Então, eu vou falar o seguinte verso para você. A barata diz que tem. Vocês conhecem esse verso. A mãe de vocês conhece esse verso. Os filhos de vocês conhecem esse verso. Ele é escrito em 7 sílabas poéticas. Ah, ele não é escrito, ele é oral, tudo bem. Terezinha de Jesus. 7 sílabas poéticas. Água mole em pedra dura. Aí a Angélica está contando nos dedos. Não é. Não é. Não é porque na minha aula de metrificação eu não aprendi a escrição assim. Angélica. Você é professora, né, Angélica? É professor, tem cara de professor. Quer conferir? Angélica, 7 sílabas poéticas são orais. Não tem dedinho. Você pode usar o dedinho para ver se ajuda, né? Batatinha quando nasce. Mas, enfim, já que você contou, na contagem das sílabas poéticas, oral, a gente conta até a última sílaba tônica. Até a sílaba tônica do verso final. A gente não conta o que vem depois da sílaba tônica, né? E há algumas elisões, ou seja, união de sílabas, basicamente de vogais, que a gente usa ou não de acordo com o ritmo. Porque, lembra, a barata diz que tem, Terezinha de Jesus, tudo isso é ligado à música. Tudo isso é ligado a uma musicalidade oral. Então, às vezes a gente faz algumas elisões, às vezes a gente não faz. Mas, por exemplo, a barata diz que tem, ó, a barata diz que tem um som, tem um tamanho. É o mesmo tamanho do Terezinha de Jesus. Vamos todos cirandar pelo leite derramado. Ou seja, esses versos, a Paty falou que vim no pé da goiabeira. Acho que é vi, né? Vi no pé da goiabeira, 7 sílabas. Ou seja, 7 sílabas, meus amigos e minhas amigas, fazem parte da nossa vida. Queira você sim, queira você não, eles estão presentes na nossa cultura.
Então, o exercício agora vai ser fazer em 7 sílabas. Então, pessoal, o tamanho de cada verso não precisa pirar nisso aí, né? Mas assim, tem por exemplo, aqui, ó. Porém, quando vem tristeza, sinto tanta estranheza que só penso em sobremesa, papapá, é mais ou menos a Terezinha de Jesus, né? O Tiago entrou agora. Ele disse: Eu não te ouço. E agora outra rima que eu faço para esse moço. Então, assim, pense nisso. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou compartilhar uma tela e vou escrever assim, por exemplo, que a gente vai tentar fazer em 7 sílabas poéticas o nosso poema. Algumas possibilidades de rima a gente tem, por exemplo, se a gente usar parelha, são estrofes de 2 versos. Então, por exemplo, eu tenho o verso mais comum da cultura brasileira, eu diria que é o água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vocês concordam comigo? Que é um verso muito comum. Água mole em pedra dura. Então, primeiro verso, ó, água mole em pedra dura. Segundo verso, tanto bate até que fura. Vocês conseguem ver isso? Aí, quando eu falo assim, aqui tem Angélica Rocha, primeiro verso. O poema é sua tocha. Então, o que eu fiz? Tem também Edjane Lima. Ela adora verso e rima. Vocês estão vendo o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo parelhas. Olha só o João de Deus. Eu adoro os versos seus. Né? Tem a Patrícia Banhara. Tem o livro, é joia rara. Tem também a Bela Adriana. O poema não lhe engana. O que eu estou fazendo, gente? Fazendo parelhas em 7 sílabas. Né? Parelhas são estrofes de 2 versos que rimam entre si, com a mesma rima. Vocês entenderam isso ou não? Tá claro? Quando eu falo assim, um poema do livro, por exemplo, ó, primeiro verso, misturamos com alegria. Segundo verso, emoção com poesia. Né? Tem também nossa Rogéria, é alegre, mas é séria. O Tiago é meu amigo, Paraíba é seu abrigo. Enfim, a gente consegue fazer poemas também com formas fixas. Poderíamos fazer quadras? Poderíamos. Como é que seria uma quadrinha? Quadra são estrofes de quantos versos? 4 versos, né? 4 versos. E aí, geralmente, não sempre, né? Geralmente elas rimam. O primeiro verso é livre, que aí seria X, eu coloco X como sendo livre. O segundo verso vai rimar com o quarto. Olha que interessante isso aqui. Todo mundo já ouviu, né? Primeiro verso, a barata diz que tem, não rima. Segundo verso, 7 saias de filó. Terceiro verso, é mentira da barata, não rima. Quarto verso, ela tem é uma só. No enguiço aqui da Maureen, que os seus versos se restaurem. Daria, né, assim, né? Que Maureen não tem muita possibilidade de rima, mas daria. Ou eu posso tirar a Maureen da rima, né? Sei que a Maureen não tem rima. Eu tirei da rima, tá vendo? Sei que a Maureen não tem rima, mas do verso amo o clima. Veja a Maureen desrimada, mas é muito encantada, entendeu? Maureen não tem rima boa, mas seu pensamento voa. Aí eu tiro a minha palavra da rima e boto o outro, entendeu? Você vê, eu fiz parelhas para Maureen, ela amou. E a quadrinha é isso, né? A gente faz um verso também com 4 sílabas, uma estrofe com 4 versos. Mas eu convido vocês a fazerem com parelhas, que são as estruturas do livro. Se vocês olharem aqui, vocês olharem o livro, a gente reconhece as parelhas visualmente. Né? Só tem um poema aqui que não é em parelha, os outros todos são. Eu, particularmente, adoro parelha, adoro, acho muito legal. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar numa coluna, na coluna do meio, a gente vai colocar o sentimento.
Depois nós vamos colocar o super metafórico. E antes do super metafórico, a gente vai colocar o super específico. Ó. Então, é como se eu tivesse isso aqui, pessoal. Ó. Super específico é uma coisa. O sentimento é outra coisa. Então, isso aqui é uma coluna. E o super metafórico. Então, por exemplo, vamos colocar aqui uma tabela. Vai. Então, é isso. Aí eu pego e eu vou pensar agora em imagens para o sentimento. Então, vamos supor o sentimento que alguém falou aqui, alegria, né? Então, eu pego alegria. Aí eu pego o sentimento super específico. Aí eu coloco lá, por exemplo, o açúcar no final da caneca. Porque xícara talvez não tenha rima, né? Então eu coloco no final da caneca. E o super metafórico é os beijos das nuvens nas flores. E isso acontece com qualquer coisa. Eu posso vou pegar o exemplo do livro, ó. Ó, por exemplo, o poema da tristeza, ó lá. Porém, quando vem tristeza, vai embora a beleza, perco a delicadeza e me dá tanta fraqueza, sinto tanta estranheza que só penso em sobremesa. Então, por exemplo, quando eu penso em tristeza, o sentimento qual que é? Tristeza. O sentimento é tristeza. O super específico poderia ser sobremesa. Aí eu poderia pôr sobremesa, um pudim, um bolo vegano de laranja com aveia, sei lá. E o metafórico, por exemplo, o super metafórico, poderia ser o estranheza. Poderia ser o estranheza, por exemplo, que é algo metafórico. Poderia aprofundar nesse super metafórico, né? Estranheza de alguma coisa assim assado. Então, o exercício é muito simples. Eu pego. Muitas vezes, o importante é. Agora, a Paty já fez para a Paty é uma poetisa, né? Todos que chamam por Maurem, todas chamas exaurem. Diante da sua natureza, que aquilo que não for beleza, porque Maurem tu és fonte de nosso calor, cantiga e enraizada, me alenta a viver de amor. Muito bem, Paty, parabéns. Muito legal, né? Axé, axé para ti também. Então, gente, é isso. Você vai pegar um sentimento qualquer que você queira, que você goste, que você se identifique, ou que você queira colocá-lo em poema, né? Porque é isso, a poesia ela vai traduzir aquilo que você está sentindo. Então, às vezes, uma coisa que é interessante, gente, o poder de síntese da poesia. Quando a gente escreve um texto em prosa, a gente tem muito mais capacidade, muito mais liberdade, vou dizer assim, né? Não liberdade, muito mais tempo para colocar as palavras que a gente quiser. Então, eu vou descrever aquilo, eu vou aprofundar, vou verticalizar, eu vou fazer um monte de coisa. No poema, ele é rápido. Ele toca muito forte o coração. Então, a gente está usando a forma mais simples de poesia para vocês fazerem o poema. Mas é basicamente isso, é você pegar um sentimento que é abstrato, cria uma imagem super específica. Lembrando, super específica eu vejo, eu pego, eu toco, né? Existe no mundo real. E ou uma imagem super metafórica. Você pode fazer o poema só com específico. Somente com específico. Sabe aquele poema da Ruth Rocha, que a Fortuna musicou? 12 coisinhas à toa que nos fazem felizes. Vocês conhecem esse poema? É maravilhoso. Aí ela fala, 12 coisinhas à toa que nos fazem felizes. Tomar sorvete dos de palitinho, passar a mão de leve num gatinho, passar cola na mão e descascar, acabar a lição para ir brincar, andar de skate num quintal lisinho. Então, assim, são imagens extremamente concretas. Ela fez um poema muito bonito, né? Que virou música e tal, muito legal. Então, gente, o exercício para poesia é isso. Lembrando que nós, adultos, quando formos escrever para as crianças, a gente tem que se despir da gente. Então, você não vai ser uma pessoa que tem conta para pagar,
Você não vai ser uma pessoa que quer ensinar, viu, professora Angélica Rocha e turma da pedagogia cognitiva? Poema não é para ensinar como ele deve se comportar, não é a função da poesia. Poema é para tocar o coração da criança. A poesia não está no campo racional só, gente. Se é um livro que a criança, quando lê, não sente um desconforto, uma alegria, não adianta nada. Ela não quer orientação de comportamento, entendeu? E há uma grande tendência de nós adultos que escrevemos para a criança, a gente esquece. A gente esquece por quê? Porque a gente já foi criança há muitos anos, gente. Acreditem nisso. Façam a conta. Eu nasci em 1974. Então, se eu estou escrevendo para uma criança de 6 anos, eu tive 6 anos há quantos anos, gente? Quer que eu fale? Fizeram a conta? 40 e tantos anos. Só que a criança que eu fui não é mais hoje. Aquela criança não existe. As crianças de hoje são diferentes. E não cabe a nós, poetas e escritores, julgar. Não cabe a nós julgar. Então, escrever, gente, é um exercício de humildade também, porque a gente sai desse pedestal adulto, do conhecimento, e joga no time da criança. E aí a criança lê, a gente fala, uau, isso diz a minha língua. Né? E tem outra coisa também, né? Nós que escrevemos para criança, a gente não escreve para professor. A gente escreve para criança. Mas olha que coisa maluca. Quem escolhe o livro é o professor, não é a criança. Esse é um truque que os autores precisam sacar. Tudo bem que o livro infantil passa pela escola, beleza. E quem escolhe é um adulto, um bibliotecário, sei lá, um pedagógico da vida vai decidir se esse livro vai entrar na escola ou não. Concordo, né? A porcentagem de livros lidos familiarmente é muito pequena no Brasil, infelizmente. Tudo vem, a grande maioria vem pela escola. Mas a gente tem que escrever para criança. Então, se você quer fazer um poema ensinando a criança a escovar o dente, você tem que buscar imagens extremamente específicas, imagens extremamente metafóricas, para tocar o coração da criança. E o tema escovar o dente fique por trás, mas não é o objeto. Vocês entendem o que eu estou falando? Isso, e não fingirmos ser criança. E saber que isso que a Renata falou é muito interessante, dos sentimentos. Quando a gente lembra da nossa infância, a gente olha as fotos, no nosso tempo impressas, né? E a gente vê bolo, brigadeiro, a tia querida, o primo engraçado. Então, nas fotos físicas da nossa infância, a gente vê imagens positivas. E é como se a gente esquecesse as dores da infância. Esquece mesmo, já passei por, sabe aquela coisa? Já passei por isso, eu não quero nem lembrar. Isso acontece muito com avô e avó, né? Às vezes minha mãe fala assim, nossa, vocês são tão estressados com as crianças. Que absurdo, né? Aí eu fico lembrando de como era minha mãe. Estressadíssima com nós três em casa. Mas a pessoa passa por aquilo e esquece, mas a gente não pode esquecer que a infância tem dor, tem perda, tem uma série de coisas. E tudo isso pode entrar no poema. E por isso que o livro tem tristeza, frustração, aflição. A gente não pode negar que a criança está sentindo isso. Não podemos negar o conflito do sentimento. Eu estudo comunicação não violenta há alguns anos. E eu acho incrível assim que quando eu comecei a estudar cultura de paz e comunicação não violenta, uma coisa que me chamou muito a atenção é que tudo isso existe, a cultura de paz, a comunicação não violenta, para acolher o conflito. Porque o conflito ele faz parte da existência humana. Ele faz parte. Não adianta se fingir que ele não existe ou querer que ele não existe. Sempre terão necessidades não atendidas, vontades não realizadas, incompatibilidade de caráter e tudo mais. Sempre vai ter. O Rogério falou uma coisa muito legal, olá, hein? Escrever para a criança é reconstruir um mundo invisível que nós adultos apagamos todo dia. Perfeito, Rogério. Que lindo isso, hein? É isso que eu penso mesmo. Então, a gente, enquanto
quando for tomar contato com isso, for fazer esse poema, pensa na tua frustração, né? Pensa na tua insegurança, no teu medo, mas não no teu medo hoje, com 30, 40, 50 anos. Como é que você era com aquele medinho? Medo de conseguir uma coisa nova, né? Aí você vai ver que o poema ele é honesto, que o livro não é fake. Isso é muito bonito, gente. É muito bonito. Quando a gente consegue fazer uma obra de arte assim, ela fica para a eternidade. Um beijo, gente. Valeu, muito obrigado e eu espero vocês em breve, tá bom? Um beijo, valeu, viu? Obrigadão.